Pronto, boa noite a todos, mais uma vez. Estamos iniciando a reunião. Hoje o tema será necessidade de reencarnação, com Ana Rosa. Serão 45 minutos para a exposição do tema e 15 minutos para os comentários, né? Um aviso que nós temos é o da campanha do Quilo, que nós iniciamos agora, essa semana, a partir de hoje, né? A gente iniciou, começou a divulgar a campanha do mês de outubro para arrecadação e auxílio aos nossos irmãos, né, que tanto necessitam e ainda mais nesses tempos que a gente está passando. Então, quem puder colaborar, seja com alimentos, seja com produto de limpeza, higiene pessoal, ou até alguma quantia em dinheiro para que seja revertida nesses itens, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou por ligação para os telefones, né, de contato, e a gente vai buscar para poder compor esses itens que a gente distribui. Então, feito esse aviso, vou fazer uma pequena leitura. Eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel, Admiráveis, e vou ler para vocês agora. Admiráveis. Admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se, muitas vezes, nas trilhas da existência, sob críticas e censuras, mas sempre resistindo à tentação do desânimo, sem desistirem de trabalhar. Emmanuel. Achei uma mensagem muito bacana para a gente refletir, para a gente não desanimar, né, diante às vezes, de cenários não muito animadores, mas para que a gente tenha sempre fé, esperança e perseverança no bem, como ele vem nos mostrando, né? Sempre resistindo ao desânimo e sem desistir de trabalhar. Então, após essa reflexão, vou fazer agora a nossa prece inicial, para que eu possa passar a palavra depois para a nossa irmã Ana. Então, vamos fechar os olhos, pensar em Jesus. Senhor Jesus, amado Mestre, querido irmão, governador da terra, tu que estás sempre a nos guiar, a nos orientar e auxiliar em nossas dificuldades, em nossos desafios. Te pedimos, Senhor, que nos ampare sempre, nos fortaleça para as dificuldades, para que possamos sempre superar, buscando sempre em Ti a força e a perseverança. Tu que és o nosso modelo mais perfeito de conduta, de amor, de fraternidade, e que assim possamos sempre buscar auxiliar uns aos outros, como Tu nos ensinastes, pois juntos é que precisamos crescer. Sozinhos não vamos muito longe, mas quando nos unimos, podemos muito. Então, que possamos sempre ter esse pensamento em mente e buscar no nosso dia a dia fazer sempre o melhor para a gente e para os outros que estão ao nosso redor, sempre no nosso alcance, mas que possamos sempre nos esforçar no bem. E assim, certos da Tua presença essa noite aqui conosco, em cada um desses lares aqui representados, é que damos por iniciada a reunião pública da noite de hoje, na Tua Santa Paz. E agora, eu vou passar a palavra à nossa irmã Ana, que terá 45 minutos para a exposição do tema, e após esse tempo, teremos 15 minutos para os comentários. Então, são 8h45, Ana. Quando faltar 5 minutos para o término do seu tempo, eu lhe aviso. Tá bom? Ok, Michele. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, maravilha. Boa noite. Um pouquinho de queda aqui na internet, mas se Deus quiser, tudo dará certo. Então, uma boa noite a todos vocês. Eu sou muito grata, né, por essa oportunidade de estudo. Como eu sempre digo, é um momento de estudo. É um momento em que a gente pode compartilhar, né, um pouco, né, do que a gente sabe, um pouquíssimo, muito pouco mesmo,
né? E ter a presença de todos vocês que também irão contribuir para que essa palestra ela aconteça. Então, é um trabalho conjunto, né? Somos nós encarnados e os nossos amigos desencarnados que nos assistem e nos inspira para nessa palestra dessa noite. E para todos os trabalhos. Eu trouxe um pouco uma dinâmica diferente hoje. Eu vou compartilhar com vocês um slide, tá certo? Para trabalharmos o tema. Visualizar o slide. Está aparecendo para vocês? Ainda vai aparecer. Agora apareceu, Ana. Certo. Apareceu? Ótimo. Deixa eu tentar ampliar aqui. Não sei se melhorou. Bem, gente, como o tempo urge, né, vamos ao nosso estudo dessa noite, que é necessidade, o tema é necessidade de reencarnação. A doutrina da reencarnação é uma das mais antigas, né, e universal da humanidade. Mais ou menos no ano 533, no Concílio Ecumênico de Constantinopla, a doutrina das vidas sucessivas ela foi retirada de dentro da igreja a pedido do imperador Justiniano e de sua esposa Teodora, né? Então, por que eles fizeram isso? Porque eles acreditavam que a crença no inferno eterno seria muito mais conveniente para as pessoas obedecerem e essas pessoas serem manipuladas pelo Estado teocrático, que era um Estado, né, do Império Bizantino. Então, ele foi retirado. Então, daquele tempo para cá, várias designações cristãs têm uma certa resistência na crença das vidas sucessivas. Algumas pessoas chegam a dizer assim: olha, Ana Rosa, eu tenho grande simpatia pela doutrina espírita, eu leio os romances, mas quando chega na questão da reencarnação, eu paraliso e ali eu fico, eu não consigo avançar nessa compreensão e na aceitação da questão, né, reencarnatória. Bem, essas pessoas, elas geralmente elas se apegam a pensar o seguinte: na Bíblia não tem a palavra reencarnação, né? Tanto é que muitas dizem assim: cadê? Abre, cadê? Vamos procurar na Bíblia essa palavra. E realmente ela não está na Bíblia. É uma palavra que surge muito depois do advento do Antigo Testamento, mas se formos nos aprofundar, vamos perceber que do Antigo Testamento para o Novo Testamento há várias passagens, momentos de ensinamento que nos mostra justamente a reencarnação ali dentro como uma mensagem principal, como foco principal. E a gente vê principalmente no momento em que Jesus está pregando, onde ele leva para o centro do seu evangelho, da sua missão, da sua mensagem, várias passagens que nos mostram que a reencarnação ali está presente. E Ana, Ana, Ana Rosa. É justamente o encontro de Jesus com Nicodemo. Acho que está travando a internet de Ana, caiu. Mas ela Michele. acho que ela vai tentar entrar novamente. Ana? Oi.
Michele, estás me vendo? Tá ouvindo agora? Tô. Tava Pronto. travando, Ana, a tua imagem. Aí, Hildo, assim, até minha... É porque tá difícil mesmo, como tá chovendo, fica oscilando muito e a internet. Pronto. Gente, desculpa interromper. Ô, Ana, talvez se você desativar a sua câmera, aí Era melhore isso que eu ia falar agorinha. o som. Se desativar a Certo. câmera, que aí poupa mais a internet, direciona mais para Isso. transmissão. Fica Ok. melhor. Então, deixa eu voltar. Vocês me ouviram até aonde? Eu nem sei se eu até... Hein? Foi... Abre aí de novo para eu ver. Porque ficou travando um pouco a tua voz. Todo tempo, né? Foi, chegou até Nicodemos, quando deu para ouvir um pouquinho, mas antes disso. Foi, Eu mas acho que ficava cortando um pouco. foi a parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Pode ir nessa parte de Ó, novo. deixa eu fechar aqui a câmera, Isso. tá? A gente tá vendo tua tela. Ótimo. Vamos voltar, então. Jesus nos ajude. Então, assim, eu estava falando para vocês que desde o Antigo Testamento até o Novo, existem passagens que falam justamente sobre a reencarnação. A palavra em si a gente não vai encontrar, mas tem algumas palavras sinônimas e também destaques, algumas mensagens dentro da Bíblia. Então, geração de espíritos, renascimento, ressurreição, são palavras que estão dentro desse contexto. E justamente no encontro de Jesus com Nicodemos é que a gente percebe, né, como essa mensagem da reencarnação está presente. Nicodemos, ele era conhecedor da lei, das antigas escrituras, ele conhecia muito bem a mensagem divina, ele já estava numa certa idade e ele começou a se questionar, né, justamente a sua existência, o que ele tinha feito, né? O que ele tinha feito, como ele tinha servido a Deus. E ele começa naquele questionamento e naquela, vamos dizer, crise existencial de que ele não serviu muito mais aos deles, né? Aos seus, na verdade, aos seus familiares, aos seus amigos, e que a mensagem do amor de Deus não se estendeu para tantos. Então, nessa angústia, ele procura Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus justamente para buscar um consolo. Quando ele chega, Jesus, claro, já sabia, né, com o que se passava, a angústia de Nicodemos. Então, Jesus ele já dá a primeira mensagem inicial e diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ele questiona, mas como assim? Né? E olha que ele era um doutor da lei. Como assim? Como é que pode um homem velho, e eu acho que ele estava falando dele próprio, né, diante da sua angústia, nascer de novo, entrar no ventre de uma mulher, de uma mãe e nascer novamente? E Jesus completa: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ali abre-se, nesse momento, claramente, a mensagem encarnacionista que Jesus traz para o seio daquele encontro com Nicodemos. Para os judeus, a água era simbologia da matéria, do corpo físico. Então, renascer um novo corpo, uma nova oportunidade. E renascer do espírito, trazendo justamente para esse novo corpo todas as suas experiências reencarnatórias, todos os seus arquivos ali guardadinhos, todas as suas conquistas e também todos os vícios que ainda precisavam ser trabalhados. Então, nessa mensagem, o que Jesus traz para cada um de nós? Dizer o seguinte: nunca é tarde. Ele quis dizer isso para Nicodemos e também deixar essa mensagem para cada um de nós. Dizer para Nicodemos: olha, não se aflija, não fique angustiado, porque tudo que você não conseguiu, né, trabalhar, fazer, há uma nova oportunidade. Né?
há uma nova chance de crescimento, de progresso. Então, nada está perdido, nem as suas conquistas morais, nem suas conquistas intelectuais. Então, nessa mensagem fica bem claro, né, que a Bíblia nos traz que a lei da reencarnação é uma lei divina, é uma lei que está na natureza. Eu lembro muito bem uma das mensagens que Dona Hilda sempre nos traz, né, nas conversas que ela tem, que ela diz assim que uma senhora disse a ela: eu não acredito na reencarnação, né? Pode explicar o que for, mas eu não acredito. Aí ela respondeu: olha, a reencarnação não vai deixar de existir porque você não acredita. Por que não vai deixar de existir? Porque é uma lei natural, é uma lei da natureza, é uma lei divina e está vinculada à lei de evolução do espírito. E é muito interessante que se diga isso, porque algumas pessoas também acham que reencarnar é sofrer, é para as dores, para passar por sofrimento, né? E a lei da reencarnação é uma lei de progresso, de avanço. Ah, mas e por que eu sofro? Olha, na nossa condição de espíritos imperfeitos, né, cheios de débitos, né, para ali resgatar, também, dentro da nossa imperfeição, tem a nossa desobediência às leis de Deus, as nossas escolhas equivocadas, tudo isso gera, dentro da lei de causa e efeito, o sofrimento. Então, esse sofrimento vem como uma consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Por isso que estamos, muitas vezes, a passar pela dor. Mas também tem a escolha de como passar pela dor, né? Do bem e o mal sofrer. Eu posso passar por essa dor resignada, com fé, com confiança em Deus, mas eu posso também ter uma escolha de estar revoltada, né? Blasfemar, não aceitar. Então, há uma escolha por essa dor. Né? Então, nesse momento em que nós temos a oportunidade, a gente vai adquirir conhecimentos, vamos assimilar justamente a mensagem básica dessa evolução, que é o amor, o conhecimento e a moral. Então, são múltiplas experiências, são novas oportunidades que iremos ter dentro desse corpo físico, através também do esquecimento do passado, né? Esse esquecimento do passado é importante também se falar, porque algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu gostaria de lembrar. Né? Eu gostaria de lembrar. Não, você gostaria de lembrar dos seus amores, né? Daqueles, né, que você tem afinidade, mas será que você gostaria de lembrar dos desafetos? Que são eles que também vêm nesse reajuste, né, nesse processo reencarnatório? Porque aí seria muito difícil você saber que esse desafeto é o seu pai, é seu irmão, é sua esposa, seu filho, enfim. Então, a bondade de Deus é imensa nesse sentido. Então, a reencarnação é essa grande, não só oportunidade, como oportunidades para reparar erros para consigo mesmo, para com as pessoas, para com as cidades, países, para com o planeta. Então, vejam só como isso se amplia, não é? Então, há um leque aí de oportunidade de crescimento, de progresso e de ação desse espírito diante dessas oportunidades. Deixa eu só passar aqui, que eu não fui pela seta. Né? Bem, quando nós estamos no mundo espiritual, antes de reencarnar, a gente tem aquela visão super ampla, né, daquele caminho que nós iremos seguir. Algumas coisas nos são permitidas, vamos dizer assim. Conforme seu grau de evolução, há uma análise, há uma avaliação de nossa nova condição e das necessidades futuras. Então, já chegamos aqui com aquela malinha que a gente sabe que é necessária. São os nossos fardos, né? Então, todas aquelas coisas que precisam do reajuste,
né? A reencarnação é esse reencontro com o passado, justamente para tudo se alinhar dentro da lei de amor de Deus. Chegamos aqui com essa mala, sendo que, diante das da nossa rebeldia, né? E também dos nossos equívocos, a gente às vezes acha pouco e vai acumulando, colocando ali mais alguns probleminhas dentro daquela mala. E aí é quando o Evangelho, segundo o Espiritismo, fala dos tormentos voluntários. Porque a gente já vem com essa mala, né? Já vem com todos essas questões que precisam de reajuste. E quando chega aqui, a gente acha pouco e diz, não, eu vou... Algumas coisas vão ser acrescentadas ali. E nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para isso. Então, dentro desse evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesses tormentos voluntários, né, que é uma mensagem belíssima, que traz para a gente uma responsabilidade enorme, porque ela diz, olha, você tem a oportunidade de ter a paz do coração, a felicidade, a tranquilidade, né, de reajustar tudo aquilo que precisa de reajuste, mas muitas vezes fazemos as escolhas por uma felicidade vinculada aos prazeres materiais. Aí surgem esses tormentos além daqueles que a gente traz na malinha quando reencarna. A infelicidade, a agitação, a perturbação, cria-se esses tormentos. E aí, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, e antes de passar para ele, eu quero só complementar aqui que Divaldo, ele ainda encaixa uma mensagem a essa, quando se fala em tormentos voluntários, que ele diz assim, sobre esse tema dessa ligação, né, com a matéria, né, dessa escolha pelos prazeres da matéria. Ele diz que enquanto domiciliado no corpo, espírito algum se encontra em segurança, se encontra vitorioso, se encontra isento de experiências difíceis, de possíveis insucessos. E diante dessa aflição, diante dessas provas que surgem no caminho, muitas vezes inesperadas ou muitas vezes escolhidas por nós mesmos, né, que ele chama são os métodos de purificação, né, que a gente passa, surge justamente a melancolia, que é também uma passagem do Evangelho nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos. A melancolia, que sentimento é esse? De tristeza, de desespero, por esse fardo, né? Por essas escolhas equivocadas, por essa mala que já veio recheada e a gente acrescentou muito mais. E o Evangelho, além de nos alertar sobre essa melancolia, de dizer assim que é preciso resistir com energia, com força a essas impressões que justamente nos leva às vezes ter vontade de desistir, jogar tudo para o alto e retornar ao mundo espiritual, né? Então, o objetivo da reencarnação qual é? É justamente o progresso. E esse desistir não pode fazer parte desse projeto, né? Então, nascer, morrer, renascer, ainda progredir sempre. Então, o objetivo da encarnação, justamente diante desses problemas que iremos passar, de aperfeiçoamento, de aprendizagem, é justamente nos levar a esse progresso. E esse progresso se dá justamente, aí ele coloca aqui, tem o saber e tem a sabedoria. Né? O saber a gente aprende com os mestres, a gente aprende com os livros, mas a sabedoria a gente aprende justamente com a vida e com os humildes, nesse contato, nesse momento que a gente reencarna e reencontra tanto nossos amores como os nossos desafetos. Ambos irão proporcionar a gente essa sabedoria de vida, essa experiência.
Para que a reencarnação tenha sucesso, é necessário que o espírito ele viva a sua vida com alegria. Então, consiga combater esse sentimento melancólico de incerteza e de vontade de retornar a esse mundo espiritual, né? E encontrar motivos para essa felicidade, afastar dessa tristeza. Então, não importa o que aconteça, o espírito ele deve positivar sempre o ato, aplicando nele a felicidade e participar desse mundo de Deus, porque Deus nos fez para sermos vitoriosos. E o próprio Cristo, ele diz que a gente precisa ter força, acreditar. Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer esse mundo. Então, no livro dos Espíritos, na questão 330, tem a reencarnação, está para os espíritos, assim como a morte está para os encarnados. Então, é um processo que ele diz que é inelutável. Então, não adianta lutar, porque é algo que, como lei, está posta. Então, certo quanto o desencarne, certo também é o processo reencarnatório. Todos nós, espíritas, nós temos conhecimento, né, que a encarnação, é a primeira experiência do espírito num mundo material, num mundo físico, num corpo físico. E reencarnação é justamente o renascimento em em outros corpos, em outra matéria, né, no outro corpo físico, aqui na Terra ou em outros planetas. O que faz um espírito reencarnar aqui na Terra ou em outro planeta é a questão evolutiva dele, né? Aqueles que habitam a Terra são espíritos que estão de acordo justamente com a sua condição, né, espiritual. Então, a Terra tem uma atmosfera espiritual daqueles que a habitam. E nesse conhecimento, que é enriquecedor, faz a gente perceber justamente como a justiça de Deus ela acontece. Nesse momento em que essa tristeza, essa melancolia nos abate, chega até nós, a gente tem que lembrar justamente quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Né? Tome sua cruz e siga-me. E pegar essa cruz e seguir Jesus não significa a gente diminuir o peso, querer diminuir o peso, o cumprimento dessa cruz. É pegá-la, né, como realmente ela chega a cada um de nós, certo? Entender que isso não é um castigo, mas é um momento que nos conduz a uma redenção espiritual. E é justamente que a gente precisa, o espírito Lúcio, ele traz isso. O espírito tem uma necessidade básica de crescimento, de maturidade. E para amadurecer, ele precisa aprender a vencer o mundo e a vencer ele próprio, a dominar suas más tendências e se livrar justamente daquilo que provoca, muitas vezes, a sua queda. Mas esse se livrar, né, dizer assim, não, eu vou de hoje em diante, não é tão fácil assim. Porque é um trabalho de reeducação do espírito, não é? Então não é tão fácil. A gente fala assim, aí, não, então isso é fácil. Não é fácil. É uma questão de você lutar contra você próprio, de você procurar se reeducar. E para isso, dentro desse processo, você tem que se conhecer. Despertar para quem realmente você é. O que precisa ser reformado dentro de você. Então, essa é a nossa meta de progresso, de reeducação. E nessa visão, a gente abre aqui um parênteses justamente para falar desse momento que nós estamos vivendo. Né? Hoje é o último domingo de setembro. Não é? O último domingo de setembro.
E é um setembro que, como todos vocês sabem, todos os anos se fala em Setembro Amarelo. E esse ano, o Setembro Amarelo tem algo a mais, tem uma pandemia, que faz justamente com que esse fardo, né, essa bagagem nossa, se torne cada vez mais pesada. É um momento onde as angústias, a melancolia, a tristeza, a depressão, a culpa veio à tona de uma maneira muito forte. Então, se antes já tínhamos estatísticas de depressão, de ansiedade, com esse momento que estamos vivendo, isso aumentou bastante. Então, esse Setembro Amarelo é um setembro diferente, é um setembro dentro de uma pandemia. E aí, né, para falar um pouco sobre esse momento, porque poderia perguntar, então, o que reencarnação tem? Reencarnação tem a ver com o Setembro Amarelo? Tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver por quê? Porque todos nós somos reencarnacionistas e todos nós sabemos e conhecemos a imortalidade do espírito. E nós sabemos que a porta do suicídio é uma porta ilusória e de sofrimento para esse espírito e de aumento justamente dessa bagagem que ele já traz, né? E eu trouxe para vocês, né, para a gente conversar um pouco, é uma passagem do livro Memórias de um Suicida, um caso, né? Memórias de Suicida de Ivone. E esse caso é o caso de Mário Sobral. Dentro do livro há 5 passagens, 5 casos, um de Belarmino de Queiroz e Souza, que golpeou os pulsos, de Jerônimo de Araújo Silveira, outro de João de Azevedo, e esse caso de Mário Sobral. Mário Sobral, ele era um homem muito rico, dentro de Lisboa, e era um homem muito boêmio também. E ele se apaixona por Eulina, sendo que Mário, ele era casado, ele tinha filhos. Mas essa paixão é tão forte que ele abandona a família, ele abandona os filhos para viver com o seu grande amor, que é Eulina. Sendo que quando ele faz tudo isso, esse ato de loucura de largar tudo na sua vida e ir atrás dessa mulher, ele também faz outra coisa. Ele pega tudo que ele tinha, toda a sua riqueza, e entrega a Eulina. Passa no nome de Eulina. E quando Eulina se vê com toda a riqueza de Mário Sobral, ela simplesmente diz: não te quero mais. Não te quero mais. E começa a rejeitar. Mário entra num forte desespero ali, porque ele não tinha mais a família, ele não tinha mais os filhos, não tinha o amor de Eulina que ele pensava, né, que teria, perdeu tudo que tinha, material, né, e entra num desespero de se ver rejeitado. E nessa loucura, ele estrangula Eulina. Ele estrangula Eulina e quando a vê ali morta em seus braços, num ato desesperado, ele amarra um lençol em seu pescoço e se enforca. Mário chega, né, no mundo espiritual, no desespero de todo suicida. E, além de suicida, homicida. Então, o seu sofrimento é intenso nessa jornada. Né? Então, tem toda aquela passagem pelo vale e tem, que eu vou pular, e tem o resgate dele pelos trabalhadores de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Ele é resgatado. E nesse resgate, onde ele vai se recuperando, né, ele vai tomando ciência de tudo que aconteceu, de tudo que ele fez, ele clama por uma oportunidade de reencarnar. E ele terá essa oportunidade. Né? E dentro dessa oportunidade que aparece para Mário, ele começa a se preparar, mas ele olha para as suas mãos ali e diz: eu não sou digno de reencarnar com essas mãos. Essas mãos que matou Eulina, essas mãos que violou, né, a lei divina.
a vida, eu tirei minha vida. Eu não sou digno de reencarnar com essas mãos. E ele reencarna sem as mãos. E ele reencarna também com um grave problema respiratório. Quando ele reencarna, ele é recebido por uma mulher muito pobre, uma mulher da vida, do mundo também. E essa mulher, ela não aceita essa criança, né, com essa deficiência, e ele é abandonado pela mãe. Nesse abandono, né, na rua, assim, perdido, criança, recém-nascido, uma mulher com uma criança, uma garota mais ou menos de 10 anos, passa por ali e vê aquele bebê e se toma de compaixão por ele. Pega ele nos braços e diz: esse é meu filho. Esse é meu filho. Leva para casa. É uma mulher muito pobre, com grandes dificuldades, com problemas de saúde. E, com o tempo, essa mulher desencarna. E esse bebê e essa criança passa a ser criado, passa a ser cuidado pela sua irmã, aquela garota que estava com a mãe justamente naquele momento que o encontrou. Essa irmã se dedica a sua vida a cuidar daquele irmão que tinha essa deficiência, tinha graves problemas respiratórios, a gente sabe por quê, né? Lembram? Ele se enforcou, ele estrangulou a Eulina, então ele reencarna com esses problemas respiratórios e ele é cuidado por essa irmã. E quem é essa irmã? Essa irmã é a Eulina. Essa irmã é a Eulina, que reencarna justamente, pede né, essa oportunidade de reencontrar Mário e justamente tentar ajustar tudo que fez ele sofrer. E tudo que ela também traz de débitos dessa relação conflituosa. Então, esse reencontro é um momento de reajuste. É um momento da misericórdia e da justiça de Deus. Ela dedica a sua vida, ela não casa, a vida dela é justamente só aquele irmão. Então a gente percebe aí, né, como a lei da reencarnação se apresenta para a gente. E como a gente percebe os débitos imensos, né, que um ato como o suicídio traz para o espírito, viola o sofrimento e traz aflições para o espírito. Né? Então, dentro desse momento, eu trago justamente essa reflexão, né? Porque 90% dos suicídios podem ser evitados. De que maneira? Né? Não existe uma receita de bolo para isso. Mas a psicóloga Karen Scavacini afirma que existem sinais diretos e indiretos para a gente perceber justamente essa melancolia, essa tristeza, e como nós precisamos estar conectados uns aos outros, de olhar, de perceber e sentir o outro. E entender justamente, né, que a depressão, a ansiedade, não é besteira, não é brincadeira daquela pessoa, é algo sério. E há sinais para isso. Que tipos de sinais? A pessoa às vezes fala muito da preocupação com sua morte, né? Com falta de esperança, tem expressões e ideias suicidas, né? Geralmente fala: vou desaparecer, vou deixar de existir, vou deixar você em paz. Eu queria dormir para sempre, nunca mais acordar, né? É inútil tentar fazer algo para mudar, eu só quero realmente morrer. E algumas pessoas também procuram o isolamento, né? E além de tudo isso, há outros sinais, que às vezes a pessoa está numa forte depressão e de repente aparece tão bem. Puxa, fulano parece estar melhorando, né? Foi visitar a família, né? Se arrumou todo,
de repente mudou. Isso também é um sinal, né? Que a gente precisa ter esse cuidado, então, de perceber. Então, por que as pessoas se suicidam? Normalmente é uma fuga. Fugir de quê? Fugir justamente dos tormentos, da melancolia, né? Então, acha que a morte ali é o caminho, é a saída para finalizar com as suas dores, com os seus sofrimentos, né? Existem várias causas para isso. No Livro dos Espíritos, na questão 944, o senhor Allan Kardec faz uma pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta é não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa, porque tem aqui uma imagem aparecendo. Espera aí. É uma transgressão à lei de Deus. Né? É uma transgressão à lei de Deus. Mas nessa transgressão à lei de Deus, porque a misericórdia de Deus cobre uma multidão de pecados, né? Por isso o caso, eu trouxe esse caso de Mário Sobral. Porque talvez em outras designações dissesse, não, ele vai queimar no fogo do inferno por eternamente. Porque ele transgrediu essa lei de Deus. Mas não, a misericórdia de Deus cobre uma multidão de pecados. Então, esse espírito ele vai sofrer com as consequências do seu ato, né? Terríveis consequências ao espírito. Realmente vai ter sofrimentos, mas a reencarnação surge aí como um momento para reabilitar e ele entrar novamente em sintonia com essa lei divina, com essa lei da natureza. Então, a partir da reencarnação, renasce também aí a esperança dele ser melhor, de ele novamente se religar a essa lei de amor, a que ele tanto fez sofrer. Porque o suicida, né, as consequências, o sofrimento não é apenas para ele, com ele apenas, mas todos que estão à sua volta. Então, nesse momento, a gente traz justamente, dentro desse casamento entre o tema reencarnação e o Setembro Amarelo, né, essa mensagem de como é importante cuidarmos da nossa casa mental. Como é importante cuidarmos do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio espiritual. E cuidar também daqueles que nós amamos. Então, manter essa mente limpa de pensamentos negativos, de ódio, de medo, de mágoa, de inveja, de insegurança, são caminhos para buscarmos o equilíbrio e uma reencarnação dentro desses princípios, né, da lei do amor, sem justamente entrarmos nesse desespero dos que os tormentos voluntários possam vir a nos fazer a desistir da vida. Então, manter essa mente limpa e seguir também com essa mensagem que eu acho Paulo fantástico, né? Em Filipenses, ele diz: prossigo para o alvo. Então, apesar de tudo, de todas as dificuldades, de todas as incertezas, de todos os tormentos, de toda a melancolia, de todo um trajeto, alguns de flores, outros de dores, temos que olhar para a frente, para o alvo e para o alto. E esse alto é justamente esse progresso que a lei reencarnatória nos traz. Ana? Oi? Só avisando, tem 5 minutos. No meu já são 8h45. Exatamente. Faltam 5 minutos para fechar Né? esses 45 minutos. Que você começou de... Tá bom. Então, para a gente fechar, tem aqui, né, essa mensagem de Emmanuel, Vinha de Luz.
vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Vale mais um dia bem vivido com o Senhor que os 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Então, que possamos justamente apreender essa mensagem que nos fortalece. Não julgar ninguém, né, que isso é muito importante. Eu estava assistindo uma live do padre Fábio de Mello e ele dizendo que ele, né, sofreu de depressão, está em tratamento. Ele disse que dentro dele havia uma régua. Quando as pessoas vinham falar sobre o sofrimento, ele media aquele sofrimento. Mas isso aí é uma bobagem para tanto sofrimento que essa pessoa está me dizendo. Se ela perdesse um pai, uma mãe, perdesse pessoas em um acidente, então ele ia medindo. A gente não tem esse poder. A gente tem, né, que ouvir o outro, de abraçar o outro e nos fortalecer nessa certeza de que o Senhor está todos os dias, a cada momento em nossa vida e que nós temos que seguir nessa meta e nesse projeto reencarnatório que nos comprometemos. Então, muita paz para todos. Desculpe aí a queda da internet, foi a minha internet, né? Não foi a de vocês. Mas espero ter contribuído nessa noite para essa mensagem, tá? Um beijo. Acontece, a minha caiu aqui também, é porque você não percebeu. Foi? Mas deu uma queda aqui agora no final e eu consegui voltar ainda bem, rapidinho. Mas foi ótima a exposição, adorei. Muito esclarecedora, assim, muito didática, eu diria. Não muito diferente, esperaria, né, de uma professora. Está no sangue, está na alma, mas foi maravilhoso. E chegou aqui, não um comentário, na verdade, uma pergunta, mas eu acho que você vai tirar de letra. Se eu não souber, tem os universitários aí para responder. Se não souber, a gente discute aqui, cada um fala como entende, o que acha, não tem problema. Vamos lá. Perguntando se o processo evolutivo precisa necessariamente passar pela reencarnação. No nosso caso, sim. Para espíritos, né? Nós somos espíritos imperfeitos, né? Há espíritos que seguiram em linha reta. Jesus seguiu em linha reta, né? Ele não caiu. Mas nós precisamos, né? Os espíritos imperfeitos, ainda em condições, na condição de não compreender, de não vivenciar a lei divina, a lei de amor, precisa sim, né? E a reencarnação é um presente de Deus, né? Por isso que eu disse, a gente tem que desmistificar essa ideia de que reencarnar é para sofrer, não é para progredir, é para evoluir. Essa é a condição. As experiências que nós teremos em cada reencarnação, né? Os cenários que serão apresentados, o reencontro com esse passado, né? Em situações diferenciadas, é que vai nos fazer realmente progredir, aprender. Então, a lição, ela sempre é repetida, até que realmente haja um aprendizado. Então, o que é repetir essa lição? É reencarnar. Então, se nessa encarnação eu ainda não aprendi a lição vamos dizer, da paciência, né? da compaixão, então eu vou precisar, mais uma vez, né, ter uma oportunidade, né, desse processo reencarnatório de vivenciar situações para despertar o meu espírito para essa virtude, para essa lição, para esse ensinamento. Então, acho que é mais ou menos assim. Se alguém quiser acrescentar, fica à vontade. Ok. Tem mais outro comentário aqui, de Vinícius. Ele diz, primeiramente, muito obrigado. E também ele pede, assim, gostaria que você comentasse sobre a importância da prática da caridade no processo de cura da depressão e prevenção do suicídio.
Exatamente. A questão da caridade, né? Da misericórdia, da compaixão. E essa caridade é justamente esse olhar para o outro. E eu acho que já começa por aí, porque estamos tão distantes, né, uns dos outros, muitas vezes tão voltados, né, a nossas particularidades, que não percebemos nem a tristeza no olhar do outro. Então, acho que essa primeira caridade, exercício da caridade, é esse se conectar, é sentir o outro, perceber o que o outro está passando, né? Como o outro está. E isso passa por perguntas simples de como está você, você está bem, você precisa de ajuda, né? É a caridade moral, né? Que precisa justamente, esse é o primeiro passo, né? E a caridade da empatia também, de você se colocar no lugar do outro. Algumas pessoas dizem assim: ah, isso é falta do que fazer. Isso é porque não tem, né, o que fazer, então fica pensando besteira, né, e cai nessa tristeza, nessa depressão, vai, levanta, olha, o dia está lindo. Está lindo aos seus olhos, né, que está bem equilibrado emocionalmente, né, espiritualmente. Mas quem está mergulhado na depressão não consegue ter essa visão de que o sol está lindo, o dia está maravilhoso. Então, a empatia também é outro passo, né, para essa caridade, de você se colocar ali, para que o outro até confie em você, para que o outro veja em você uma ponte e uma forma de tirá-lo, de ajudá-lo naquela situação em que ele se encontra. Né? Eu trabalho com adolescentes, né, vocês sabem, e foi feita uma palestra sobre justamente o setembro, né, amarelo, o suicídio, né, a valorização da vida, e muitos disseram assim que a família ignorava. Os amigos, às vezes, também não estavam presentes, não encontrava confiança para desabafar e dizer, porque as pessoas, às vezes, faziam pouco caso daquele sofrimento. Né? Então, é preciso ter esse olhar, né, caridoso, de empatia, de conexão, de ajuda ao outro nesse momento. Então, isso é um dos remédios para a depressão, para quem está sofrendo com a depressão. Verdade, Não se Ana. sentir abandonado. Uhum. Temos mais alguns comentários. Tem o comentário de Renata. Parabéns a Ana pela belíssima explanação. Concordo. Arthur também. Excelente explanação, Ana. Cleide também. Estou maravilhada e muitíssimo confortada. Parabéns, Ana Rosa. Alexandre Cleidinha. também. Maravilhoso, Ana. Parabéns. Ale, Estamos obrigada. adorando. Temos ainda alguns minutos, se você quiser falar algo mais, concluir. Uhum. Eu trouxe também para esse momento que são uma pequena mensagem, uma pequena reflexão Certo. sobre os 10 conselhos que nós recebemos quando estamos para reencarnar, né? Primeiro conselho: você receberá um corpo. Isso significa o quê? Que nós temos que cuidar desse corpo, não é? Então, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo que diz: cuidar do corpo e do espírito, né? Buscar o equilíbrio dos dois. Segundo conselho: você aprenderá lições, porque a Terra é uma escola. A reencarnação, a gente pode até comparar a uma grande escola, em que você está matriculado para aprender, para crescer, para evoluir.
E quando isso não acontece, você pode repetir uma série dentro dessa escola, né? Mas você não está perdido. Você não vai ser descartado. Você vai ter a oportunidade de continuar essa aprendizagem. Terceiro conselho: não há erros, apenas lições. Isso é muito importante, ter esse olhar para as nossas quedas, né? Para as nossas aflições. É muito importante. Então, tudo é uma lição. E a gente precisa ter esse olhar para justamente não se revoltar. Quarto conselho: cada lição é repetida até ser aprendida. Por isso a importância do reencarnar, não é? Então você vai repetindo aquilo, aí você diz: meu Deus, eu estou passando por isso de novo, não é? Por quê? Porque você não aprendeu. Então essa lição precisa ser repetida. Quinto, aprender lições é uma tarefa sem fim. Então a aprendizagem, as lições sempre vão fazer parte dessa trajetória do espírito. Sexta lição: lá só será melhor que aqui quando o seu lá se tornar um aqui. Então, a gente precisa justamente também ter essa compreensão, né, de estar neste mundo, mas entender, né, que somos seres espirituais. E isso faz justamente não entrar no desespero que esses espíritos no livro Memórias de um Suicida, que estavam tão distantes dessa compreensão espiritual da vida, né? Eles estavam tão apegados à matéria, à felicidade da matéria, que se perderam justamente nessa dor. Sétimo, os olhos, ou melhor, os outros são apenas espelhos de você. Os outros são apenas espelhos de você. Então, tudo que você está apontando para o outro, está falando em relação ao outro, né, é algo que você precisa também resolver dentro de você, que precisa de um reajuste em você. Oitavo, o que você faz da sua vida é um problema seu, né? Então, é a sua responsabilidade. Nono, as respostas para as questões da vida estão dentro de você. E para isso a gente precisa aprender a ouvir, a sentir, a perceber. Está tudo dentro de nós mesmos, né? A gente só precisa parar para ouvir e entender. E a décima, para a gente terminar aqui justamente na hora certa, é: você esquecerá de tudo isso e ainda assim você se lembrará. Tá? Muita paz, muito obrigada, gente, pela paciência de me ouvir. Muito obrigada por essa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos una, e que possamos despertar cada dia, né, para essa verdade, para essa nossa identidade espiritual. Muita paz para todos. Nós que agradecemos. Muita paz para todos. Foi ótimo, Ana, essa harmonização final para sempre nos motivar, né, a continuar. Engraçado que até combinou um pouco com a mensagem do início, né, que eu li aqui, que falava sobre não desistir, sobre resistir à tentação do desânimo. Então, foi bem, bem bacana. Agradecemos a presença de todos também. E, Ana, você gosta de fazer a prece final? Sim, Aproveitando posso. sua inspiração. Obrigada por mais esse tempinho. Vamos lá. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, sempre a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que a doce paz de Jesus possa envolver a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos irmãos desencarnados, a humanidade inteira, Senhor, que é a nossa família. Que possamos sempre nos fortalecer, que as bênçãos e assistência do alto sempre estejam ao nosso lado, que possamos abrir sintonia de amor, de paz, de equilíbrio, para recebermos, Jesus, essa mensagem, essas bênçãos. Que tua luz permaneça entre nós, ilumine a nossa casa, amor e caridade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E assim, com essa prece, Senhor, damos por encerrado a reunião pública da noite de hoje, em teu santo nome. Que assim seja. E é isso. Muito obrigada a todos pela Nada. participação.